E aí pessoal, aqui quem fala é o Henry e sejam bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar sobre os top 10 melhores Pokémons de fogo. Mas antes de começarmos, é importante deixar claro, esse ranking é focado exclusivamente no desempenho competitivo no VGC, que seria o Video Game Championship. Não estamos considerando design, aparições no anime ou desempenho em singles. Eu decidi montar uma métrica com um sistema de pontos para classificar cada Pokémon, que achei que assim seria o mais justo para poder definir qual o melhor Pokémon. A métrica que eu usei para mostrar esse top foi baseada em 3 pilares. Primeiro, os títulos conquistados ao longo da história, a sua usagem em todos os metas em que ele foi permitido, E por último, a minha opinião pessoal, onde eu vou levar em conta a relevância e a versatilidade de cada Pokémon. Vou explicar melhor como tudo foi calculado ao longo do vídeo. O primeiro critério foi o número de títulos oficiais que cada Pokémon conquistou em torneios relevantes, como Nacional, Internacional, Players Cup e Mundial. Eu decidi tirar da equação regional porque tem uma variedade muito grande e nem todos são tão altamente competitivos, pelo menos não antigamente. Vou considerar todos os títulos conquistados desde 2014 até os dias de hoje. Eu escolhi essa data em específico porque foi quando eu comecei a ter contato com Pokémon competitivo. Então eu tenho um pouco mais de base para falar a partir desse ponto. Vale destacar que, como é um sistema de pontuação, aqui eu considerei que um título mundial vale por 2 títulos normais dos outros torneios. O primeiro lugar nessa métrica ganha 40 pontos. E a pontuação diminui de 4 em 4 até o 10º lugar, seguindo uma progressão aritmética. O segundo critério foi a taxa de uso dos Pokémons em todos os formatos de VGC, também desde 2014. Para isso, eu analisei dados do Pokémon Showdown, focando no High Elo, desde 2014 até os dias atuais, contando todos os meses. A pontuação segue o mesmo sistema, 40 pontos para o primeiro e diminui até o 10º 4 e 4 pontos. Por fim, eu dei minha opinião sobre os Pokémons que pontuaram nas duas métricas anteriores, que eu avaliei a versatilidade e a relevância dos sets que cada Pokémon trouxe para os metas em que participou. Essa é uma análise um pouco mais subjetiva, mas eu achei que seria necessário, já que é o meu canal e vocês poderiam estar interessados na minha opinião também, e não só em dados. Dito tudo isso, abrindo nosso top 10 temos a Volcarona. Com 10 pontos, ele se destaca por sua capacidade de setupar com Quiver Dance, mantendo a presença em alguns metas específicos como o Sweeper. Porém, ela aprende uma gama de outros golpes de suporte bastante úteis, como Rage Powder para atrair a atenção do adversário, redirecionando seu golpe, e Louise para queimar o Pokémon adversário e reduzir seu dano físico pela metade, Struggle Bug, um golpe que bate em área e reduz o ataque especial do alvo em um estágio, e a partir da geração 7 teve acesso ao golpe Tailwind, que dobra a velocidade de todo o seu time por 4 turnos, além de bons golpes ofensivos como os estáveis Heat Waves, Fear Dance e Bug Buzz, que são golpes Queen sólidos que se beneficiam do seu alto valor de special attack. Mais recentemente, Scarlet Violet ela também fez bastante uso do Terastalize, transformando principalmente nos tipos Grama e Fada, abusando de golpes como Giga Drain e Tera Blast. Apesar de normalmente não ser tão dominante, ainda é uma escolha sólida e merece nosso 10º lugar. Em nono lugar, Algerpon Heartflame com 24 pontos. Esse é um Pokémon bem recente, sendo introduzido na primeira DLC de Pokémon Scarlet e Violet. Mas mesmo sendo bem atual, ela já mostrou seu valor com sua versatilidade em sets ofensivos e defensivos. Com uma boa velocidade e um bom poder de ataque, esse Pokémon consegue se destacar naturalmente de uma forma ofensiva com seus golpes estáveis. O seu golpe assinatura Ivy Cudgel e os seus poderosos ataques de grama como Wood Hammer, Horn Leech e até Grass Glide. Além disso, ela possui bons covers como Super Power, Throat Chop, Stop Entry e Kick Attack. Porém isso não é tudo. Ela aprende um dos melhores golpes de suporte para Pokémon VGC, o golpe Follow Me. Esse golpe faz com que todos os movimentos usados pelo oponente sejam atraídos para o usuário. Por mais que não seja legal atrair golpes para si, isso permite que o Pokémon aliado da Algerpon consiga ficar ali para fazer o que quiser. Com esse arsenal de golpes, Algerpon Heartflame já conseguiu conquistar um título grande e foi justamente a de campeão mundial de 2024. Em oitavo lugar, Tio com 26 pontos. Tio também é um Pokémon lendário e recente, como o Algerpon, mas ele brilha em equipes focadas em dano especial graças à sua habilidade Beads of Ruin. Essa habilidade faz com que todos em campo que não possuam Beads of Ruin tenham a sua defesa especial reduzida. Por mais que isso seja uma faca de dois gumes, por reduzir a defesa do aliado do Tio, essa habilidade única faz com que ele se destaque em times mais ofensivos. Tio também possui um bom tipo defensivo. Por mais que não tenha status para abusar disso, alguns jogadores conseguiram explorar ele como um book setup, onde com suporte de habilidades como Intimidate e golpes como Feckout, mantém o Tio vivo o maior tempo possível e o ajuda a usar Nest Plot, um golpe que dobra o seu já alto Special Attack.
Mesmo que ele não seja um Pokémon muito versátil, ele faz o papel de um Pokémon extremamente defensivo muito bom, e por isso sempre possui uma usagem bem grande entre os grandes jogadores desde que foi permitido. Em sétimo lugar, temos o Torkoal com 28 pontos. Já o Torkoal, o clássico controlador de clima com Drought, essencial em estratégia de sol. Antes de ganhar essa habilidade, ele funcionava apenas como um sweeper de Trick Room, por conta da sua baixa velocidade e acesso a um golpe poderosíssimo em área, o Eruption. Mas então, ele teve acesso ao Drought na 7ª geração e passou a sweep ainda mais forte, porém com a capacidade de aumentar o desempenho de seus parceiros, principalmente os que têm a habilidade de Cloverfield. Essa habilidade faz com que no sol, o usuário tenha o dobro de speed. Por conta disso, Torkoal teve o seu auge com essa estratégia, combando junto do Gigantamax Venusaur, na época de Sword and Shield. Porém, esse não foi o único momento que nosso Mbappé teve sucesso. Ele foi capaz de ganhar pelo menos um internacional ou torneio com nível semelhante em cada uma das gerações desde que ganhou Drought. 2 desses aqui no Brasil, diga-se de passagem. Primeiro com o jogador Ashton Cox, dos Estados Unidos em 2017, e o último mais recente com o italiano Marco Fiero em 2025, o primeiro na geração 7 de Sun e Moon e o segundo na geração 9 de Scarlet e Violet. Além disso, foi capaz de conquistar uma Players Cup 2021 durante a época de Sword and Shield, com o jogador Jonathan Evans também nos Estados Unidos. Em sexto lugar, o Talonflame com 50 pontos. Seu grande destaque vai pelo fato da habilidade exclusiva, o Gale Wings, que dá prioridade para os golpes do tipo voador usados por esse Pokémon. Mesmo que ela tenha sido nerfada com o passar das gerações, a sua capacidade de colocar o Tailwind em campo com prioridade faz com que vários jogadores colocassem esse Pokémon em seus times, especialmente no meta de restrito, onde os Pokémons mais poderosos estão liberados. Talonflame conquistou vários títulos na época de XY, e o mais especial dele sendo o título mundial conquistado em 2014 com Senju Park. Isso mesmo, aquele mesmo Senju conquistou o mundo com um pequeno patiriço. Talonflame era uma peça fundamental daquele time, mas isso não é tudo que Talonflame pode fazer, ele também aprende ótimos golpes de suporte, como Taunt, Will-O-Wisp, Kick Guard. Além de ter um bom arsenal ofensivo, apesar de seu ataque não ser muito forte, ele tem poderosos golpes como Flare Blitz, Brave Bird e Overhit. Então, com essa versatilidade que ele tem de funcionar tanto como um suporte para aumentar a velocidade dos seus parceiros e atrapalhar estratégias adversárias com Taunt, ele também consegue atacar caso seja necessário. Então ele não é aquele suporte passivo, e sim um suporte que consegue contribuir com dano e pegar de surpresa alguns KOs. No quinto lugar, o ícone, o mais amado e odiado da comunidade Pokémon. O Charizard, com 56 pontos, o queridinho da Game Freak sempre está presente nos jogos, porém nem sempre ele foi um Pokémon forte ou ameaçador. Isso começou a mudar quando ele teve acesso à Mega Evolução, mais especificamente ao Mega Charizard Y. Esse Pokémon ganhava a habilidade Drought, que, como já vimos com o Torkoal, ajuda a si e aos outros Pokémons parceiros. Porém, Charizard fazia isso de uma forma mais eficiente e muito mais ameaçador que o Torkoal, por ser um Pokémon mais forte e mais rápido que ele. Eu digo mais eficiente porque uma das fraquezas do clima é o seu adversário remover o clima com alguma outra, como o Drizzle ou o Snowarn, por exemplo. Porém, isso não era possível por pelo menos um turno com Charizard. Isso acontecia porque a ordem de acontecimentos durante um turno é a seguinte: primeiro tem a troca, e depois acontecia a Mega Evolução. Então o Pokémon com Drizzle entrava em campo primeiro, e aí sim o Charizard iria Mega Evoluir e colocar o sol para benefício próprio. Essa era uma interação meio única e muito poderosa. Porém, esse não é o momento de ouro do Charizard, na minha opinião, e sim ele durante a sua forma Gigantamax. Por mais que o Gigantamax Charizard não tenha ganhado títulos relevantes contra o seu irmão, o Mega Charizard Y, quem jogou na época de Sword and Shield sabe o quão opressor esse dragão, que não é dragão, era. Com seu golpe exclusivo, o G-Max Wildfire, ou como eu gosto de falar, o G-Max Wildfodas, o Charizard, além de bater ridiculamente forte, era capaz de colocar um efeito único no campo dos adversários. Pelos próximos 4 turnos, todos os Pokémons que não forem do tipo fogo do seu oponente perdem 1/6 do seu HP. 1/6. Isso é absurdo. A longo prazo causa um estrago enorme no time adversário. Além disso, ele tinha acesso ao stab do melhor Max Move da época, o Max Extreme. Esse era o melhor Max Move porque controlava de forma imediata a speed do seu time. E a velocidade é o ponto mais importante durante uma batalha de VGC. Isso sem contar que, se esses ataques fossem no sol, o Pokémon adversário só podia rezar. Por isso, para mim, essa é a melhor versão do Charizard e a mais perigosa. Em quarto lugar, o Hitler com 68 pontos. Ele é um dos Pokémons de fogo mais consistentes da história do VGC, graças à sua tipagem única e à versatilidade em settings defensivos e ofensivos. Hitler é um Pokémon extremamente equilibrado, velocidade ok, bom bulk e ótimo poder ofensivo. Com uma boa tipagem e com uma imunidade, ele consegue se manter em campo por muito tempo, mesmo que possua uma fraqueza quádrupla para Ground. Mesmo com o passar dos anos e o Power Creep de VGC aumentando, o
Hydra continua se mantendo consistente com uma maldade bem alta durante os formatos em que foi permitido. Muito do seu poder vem justamente do fato dele ser imune a ataques do tipo fogo, sendo capaz de parar completamente Pokémon muito perigosos desse tipo, como já comentado Charizard. Graças à grande popularidade do Charizard Y durante o período XY, Hydra também era muito popular e se manteve durante os anos. Em Sun Moon e Sword and Shield ele acabou perdendo espaço. Não era um Pokémon que se beneficiava das mecânicas da época, especialmente da Dynamax, e todo mundo pensou que talvez o Hydra finalmente deixaria de ser bom. Porém, Scarlet e Violet ressurge dos vulcões. Dessa vez, a nova mecânica, o Terastallize, ajuda muito esse Pokémon. Poder mudar seu tipo para perder suas fraquezas, porém, mantendo a sua imunidade a tipo fogo, fez com que o Hydra fosse o melhor Pokémon do tipo grama para alguns formatos em Scarlet e Violet. E isso só lembrou os jogadores como esse Pokémon consegue sempre se reinventar e surgir no meta. Com essa consistência, o Hydra fica com o nosso quarto lugar. No pódio, em terceiro lugar, o Arcanine com 78 pontos. Um dos suportes mais confiáveis do VGC, com acesso a Intimidate e golpes como Will-O-Wisp e Snarl. Além de ter um bom tipo defensivo, esse Pokémon foi o melhor suporte de VGC durante muitas temporadas. Por conta das suas boas características defensivas e por ser do tipo fogo, ele geralmente faz parte do core com maior sinergia defensiva do VGC, Fire Water Grass, que consiste nisso mesmo que você deve estar pensando. Tem um Pokémon do tipo fogo, do tipo grama e um do tipo água. Isso é particularmente muito forte, pois esses tipos ajudam muito defensivamente um ao outro, permitindo que seja possível executar trocas durante a partida com bastante segurança. E trocas é justamente o que o Arcanine adora, graças à sua habilidade, o Intimidate. Provavelmente a melhor habilidade do jogo. Intimidate reduz o ataque de ambos os Pokémon do adversário em um estágio quando esse Pokémon entra em campo. Sim, apenas por entrar em campo. Então, se ele conseguir trocar várias vezes durante partidas, vai conseguir intimidar várias vezes o time adversário. Intimidate não é uma habilidade exclusiva do Arcanine, mas com certeza ele é um dos maiores usuários e isso se mostrou por conta da sua grande popularidade entre os times, em formatos onde ele conseguiu bater mais de 80% de usagem entre os melhores jogadores. Isso é insano. Em segundo lugar, nós temos o lendário Primal Ground com 90 pontos. Nessa hora eu imagino que tem dois tipos de pessoas. A primeira se perguntando como ele é apenas o segundo e não o primeiro, já que é um lendário super poderoso, o Alpha e o Ômega. E a segunda deve estar se perguntando como ele está tão alto do rank se ele só ficou disponível por 2 gerações. Pois é. Respondendo vocês, ele não é o primeiro porque o primeiro lugar é simplesmente um monstro. Um monstro em regularidade e no papel desempenhado. Ele está tão alto porque mesmo estando disponível por poucos metas, enquanto ele foi permitido, Primal Ground simplesmente dominou. Vale reforçar que eu estou falando do Primal Ground e não da sua forma base, o Ground. Porque Ground não tem o tipo fogo, como alguns de vocês podem imaginar, mas a sua forma Primal, sim. Enquanto permitido, ele dominou o meta de Restricts com sua habilidade Desolate Land e sua capacidade de controlar o campo de batalha. Essa habilidade é uma grande evolução do Ground. Enquanto possui todos os pontos positivos dela, Desolate Land decide dar alguns passos além, com outros benefícios. Primeiro, todos os golpes do tipo água falham enquanto esse clima está ativo. Segundo, é impossível remover esse clima com Rain Dance ou Drizzle, apenas com Primordial Sea do Primal Kyogre e Delta Stream do Mega Rayquaza. E terceiro, o clima fica ativo para sempre, contanto que o Primal Ground esteja em campo. Tudo isso somado ao fato do Primal Ground ter o segundo maior base status do jogo, junto de Primal Kyogre, com estrondosos 770 pontos, esse Pokémon se tornou a maior ameaça quando foi permitido, fazendo parte de uma dupla muito popular com os Zernias, onde ambos possuíam uma ótima sinergia defensiva e ofensiva. Ele foi capaz de conquistar diversos nacionais, internacionais e até mesmo um mundial, mesmo com pouco tempo de uso. Primal Ground definitivamente merece lugar no topo. E o campeão do nosso top 10 melhores Pokémon de tipo fogo não poderia ser outro, é o Incineroar. Com absurdos 100 pontos, ele simplesmente é o Pokémon do tipo fogo mais dominante da história do VGC. Conseguiu a pontuação máxima em todos os nossos critérios e isso não é por menos. Sua habilidade Intimidate, acesso a Fake-Out e versatilidade em sets defensivos e ofensivos o tornam essencial em quase qualquer equipe. Essa versatilidade vem pela gama absurda de golpes de suporte que esse Pokémon aprende. Além do Fake-Out, tem o Snarl, um golpe que bate em área e reduz o ataque especial do alvo em um estágio, Will-O-Wisp para queimar e reduzir o ataque físico do alvo pela metade, e o Turn para pivô. Golpes de pivô são super importantes para Pokémon Intimidate, porque permitem que ele consiga usar com mais frequência. Além do U-Turn, também tem o Parting Shot, que funciona como pivô, mas em vez de causar dano, reduz os ataques do alvo. Taunt para controle, Knockoff para causar um bom dano e retirar o item do adversário, Burn e Jealous serviu para punir os Pokémon na época de Dynamax com Burn, Help Hand para aumentar o dano do aliado, e além disso consegue causar dano e não ser só um suporte passivo,
graças a seu alto ataque base e aos golpes Flare Blitz. Desde que teve acesso à sua Hidden Ability Intimidate, o Incineroar manteve uma média simplesmente absurda de usagem entre os melhores jogadores durante todos os metas que foi permitido, sendo disparado o Pokémon do tipo fogo mais usado. E isso se transmite para os títulos, com um total de absurdos 13 títulos relevantes, contando Internacional, Players Cup e Mundial. Além disso, 3 desses títulos são justamente de campeão mundial, o tornando o Pokémon do tipo fogo com mais títulos nessa competição. E com isso, sem sombra de dúvidas, Incineroar é o nosso campeão e merece primeiro lugar com a sua pontuação perfeita de 100 pontos no nosso critério. Antes de finalizar, vamos às menções honrosas. Como eu analisei muitos Pokémons desde o Meta de 2014 do tipo fogo, eu me surpreendi com alguns deles e eu decidi destacar aqui. Primeiro, o Rotom Hit. Ele foi um suporte muito sólido em vários metas diferentes durante os anos, isso me pegou um pouco de surpresa. Além dele, também tem o Colosso, que brilhou em estratégias de responsabilidade Steam Engine com seu golpe exclusivo dessa Gigantamax, o Gmax Vocalite, que é muito semelhante ao golpe do Gigantamax Charizard, mas deixando de atingir os tipo pedra. E por último, o Marowak de Alola. Ele conquistou um título mundial e foi relevante em vários metas com sua habilidade Lightning Rod, para atrair e ser imune a golpes elétricos, além de ter um acesso a um item exclusivo que dobra o ataque físico, deixando ele com uma base de ataque absurda a 160 pontos. Mas e aí pessoal, o que acharam do top 10? Concordo com as colocações? Deixa nos comentários qual é o seu Pokémon do tipo fogo favorito e qual merece o primeiro lugar para você. Se gostaram do vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Esse tipo de vídeo dá muito trabalho de fazer, especialmente eu que não tenho muita experiência em edição, em roteirizar e gravar essas coisas assim. Então, se você gostou, realmente dê o like, compartilhe e se inscreva para poder apoiar, para eu sentir que dá para fazer as outras, que tipo, nós temos mais 17 tipos. Então, eu só vou fazer se eu realmente vocês apoiarem, porque deu tanto trabalho e não quero fazer um conteúdo onde pouca gente gostou e não vai pra frente. E é isso, então se puder apoiar eu realmente fico muito feliz. Mas é isso, até a próxima pessoal, fui!